Eu coloquei para vocês lá no início do semestre, né, que quando a gente trabalha com visão clássica, nós temos uma sequência de transformações, e essa sequência de transformações, ela sai lá da imagem que é composta por pixels, e ela vai gradualmente, né, caminhando cada vez para um nível de abstração maior. Tá? Então, no início, quando a gente está preparando e melhorando a imagem, a gente tem uma transformação de imagem em imagem, como vocês estão vendo aqui, e para aí. Quando a gente está separando estruturas, identificando bordas e fazendo outras coisas que vão jogar fora os valores dos pixels iniciais e vão transformar esses pixels de uma forma a que eles me ajudem depois a entender o que tem dentro da imagem. Né? Esse é um passo que, por um lado, é um passo de simplificação, tá ali, né? Tá? Mas é um passo, a gente chama ele informalmente de passo de condicionamento da imagem. Né? Então, a gente simplifica a imagem para ressaltar aquelas estruturas na imagem que são as coisas que para nós são importantes. Então, isso, apesar da gente estar trabalhando com uma lógica, tá, também é uma transformação de imagem para imagem, porque o resultado é novamente uma imagem, ela continua sem significado. Tá? As estruturas só estão modificadas de forma a ressaltar características que são importantes para nós. E aí, falando em características, a gente chega na parte de rotulação e descrição, na qual a gente vai usar técnicas de descrição de características. Então, a gente viu várias, e existem muitas mais, então, as quais me transformam aquela imagem condicionada em uma descrição que obedece a algum tipo de modelo. Tá? Então, por isso eu digo aqui que é uma transformação de imagem para modelo. Esse modelo pode ser um vetor com frequências características de regiões da imagem. Esse modelo pode ser uma rede semântica que me relaciona, né, um grafo que me relaciona diferentes segmentos da imagem e associa eles entre si. Tá? Pode ser um conjunto de características geradas por um algoritmo do tipo SIFT, SURF ou WORM. Né? Ou pode ser, como lá no nosso exemplo do larápio e do cachorro, pode ser simplesmente um conjunto muito simples de características de determinados objetos na imagem que sobreviveram antes. Um condicionamento simples, a gente usa threshold ali, e depois a gente calcula o eixo principal, o ângulo desse eixo, e por aí vai. Tá? São coisas simples, mas que servem naquele caso. Bom, com o que eu termino aqui? Tá? Esse aqui é o último passo, de fato, de visão computacional. Tá? Tá? Nessa pipeline, o quarto conjunto de métodos, na verdade, é composto por métodos que me permitem classificar essas características de maneira a interpretar o que está sendo descrito no conteúdo da imagem. Isso já não é mais processamento de imagem. Tá? Aqui você usa ou programação lógica muito simples, como nós usamos lá no caso do cachorro e do larápio. Se vocês não lembram, vão lá para a primeira aula e revisitem aquele notebook. Tá? Ou então, nós usamos, quando essas características são muito complexas e eu olho para elas, eu não consigo escrever um código que seja robusto e flexível, que chega para realizar essa interpretação, essa classificação. Tá? Eu automatizo esse processo usando aprendizado de máquina. Então, o que nós vamos ver hoje justamente é isso. Como é que eu pego essas descrições, esses modelos aqui, tá? E eu gero a partir desses modelos um classificador que me permite, então, dizer se aquilo que eu estou procurando na imagem de fato está lá, ou que me permite dizer, me permite avaliar, dentre as possíveis coisas que eu espero na imagem, quais delas estão presentes na imagem ou não. É o passo final
tá, de decisão sobre o conteúdo da imagem. Então, na visão computacional clássica, a gente tem essas quatro etapas, né, de abstração progressiva. E a grande diferença para o que nós vamos ver a partir da semana que vem, que é a parte de aprendizado profundo, né, é de que lá no aprendizado profundo, você, na verdade, tem um modelo de aprendizado de máquina que ele é muito mais amplo e que aprende todos esses passos aqui. Tudo que você faz aqui na mão, tá, você consegue também treinar numa rede neural convolucional, tá, ou numa rede neural com mecanismo de atenção. E a gente vai ver que essas redes neurais, elas também têm diferentes etapas, diferentes fases aqui, que a gente pode até associar com isso aqui, se a gente quiser. Por exemplo, a fase final, tá, de classificação, onde nós usamos aqui, tipicamente, 3 camadas de uma rede backpropagation padrão, que é o que a gente chama de cabeça de rede. Tá? A cabeça de rede é um método de aprendizado de máquina clássico, que está lá no final, e tem a função de pegar as características que saem da parte inicial da rede neural, tá? Codificá-las num vetor de características e aí fazer a classificação dessas características. Mas isso a gente vai ver na aula específica. Tá? Eu só apresento esse desenho porque é o desenho global. Né? Tá? E para deixar claro para vocês que a gente tem aqui 4 etapas de abstração progressiva. E hoje a gente vai ver um notebook que executa essas 4 etapas. Eu tenho 2 versões dele, uma que é mais complexa, eu vou executar, eu vou explicar diferentes partes, tá, disso. E depois vocês podem fazer a outra versão, que é uma versão mais simples aqui, que é a nossa versão para a doença de Parkinson. Tá? Eu vou trabalhar com logotipos de carros, como eu anunciei para vocês na aula passada. Esse aqui é mais empolgante, mas vocês podem depois repetir o processo num conjunto de dados mais simples. Então, eu vou explicar depois por que esse aqui ele é mais interessante. Nós temos aqui 8 classes. Tá? Então, a gente tem 2 enfoques para trabalhar nisso daqui. E aqui a gente tem um exemplo que só tem 2 classes. Tá? Parkinson ou saudável. Nós vamos ver isso aqui. Tá? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Muito bem. Então, gente, olha só. Tá? Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. A gente vai entrar em conceitos de aprendizado de máquina, tanto o aprendizado de máquina simbólico, que é aquele que usa algoritmos que explicitamente trabalham com os dados, como Random Forest, SVM, AdaBoost e assim por diante, quanto algoritmos que a gente chama de subsimbólicos, aqueles onde os dados são tratados de uma forma mais holística. Tá? Cuidado com esse termo. Tá? Como, por exemplo, uma rede neural backpropagation clássica lá, de Roman Hart e McClelland. Então, a minha pergunta para vocês é: alguém de vocês nunca fez uma disciplina de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina? Para vocês, esses termos são novidade? Disciplina não, professor. Não, mas você teve algum contato, Isadora? Sim, com certeza. Tá. É só para saber com que nível de detalhamento eu explico as coisas. Tá? A ideia, inclusive, é que a gente use, depois dessa minha explicação, como um vídeo para associarem com esse notebook. Então, assim, alguns de vocês sabem o que é, mas não fizeram uma disciplina formal. Então, mas todo mundo já ouviu falar que existe uma coisa chamada aprendizado de máquina e que, além das redes neurais bombásticas que a gente tem hoje, como o ChatGPT e assim por diante, a gente pode ter coisas simples que são fáceis de entender. Tá?
Então, nós vamos hoje ver as coisas simples e que são fáceis de entender, sem entrar em detalhes, porque a nossa disciplina é uma disciplina de visão computacional, não é uma disciplina de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina. Então, isso é uma coisa importante para vocês terem em mente. Eu não tenho tempo na disciplina para ensinar aprendizado de máquina para vocês, a não ser aquelas coisas que estão explicitamente relacionadas com visão computacional, que são as redes neurais convolucionais, que a gente vai começar a ver na semana que vem. Muito bem, então eu vou voltar lá para o meu notebook. Tá? Se vocês olharem aqui, existem dois notebooks que nós temos, o 11.2 e o 11.3. Tá? Então eu vou para o 11.3. Hoje eu abri, só para a gente variar um pouco, tá? Eu abri o nosso Git aqui local no Jupyter, só que eu usei aqui o Jupyter Lab e não o Jupyter Notebook. O Jupyter Lab é uma interface um pouco mais poderosa, você pode ficar olhando aqui o que você tem, e ele cria abas para você rodar vários notebooks ao mesmo tempo. Ele te abre um lançador onde você pode criar novos notebooks ou simplesmente criar um terminal, se você quiser. Tá? Então, eu tenho aqui um terminal rodando na minha máquina. Isso é interessante quando você está numa máquina externa e você quer fazer algo diretamente no sistema operacional e não quer ficar usando o ponto de exclamação, pegando células no notebook e gerando comandos externos com ponto de exclamação. Você pode simplesmente abrir um terminal. Então, eu gosto mais de usar o Jupyter Lab. Eu estava usando o Jupyter Notebook até agora, né? Por uma questão de simplicidade. O comando para você abrir um negócio desses é Jupyter Lab e um e-comercial para... Perdão, Lab e um e-comercial para não bloquear aí a sua linha. Eu não vou fazer agora, porque se eu abrir outro de dentro desse, a gente vai ter um problema aqui. Mas essa é a linha de comando, tá, que você precisa para isso. Eu não sei se eu consigo... Não, eu não consigo, eu acho que aumentar a letra aqui para vocês verem, mas a princípio é isso daqui. Tá? Então, a minha sugestão é instalem o Anaconda em casa, não instalem esse troço por partes. O Anaconda vem tanto com o servidor de Jupyter Notebook simples, quanto o servidor do Jupyter Lab. Tá? Vale muito mais a pena. Bom, então eu abri esses dois notebooks aqui, só para lembrar, tá? O nosso sistema seletivo de detecção de intrusos que eu falei antes é esse aqui, é o Notebook 2.2, que vocês todos viram lá, tá? No qual a gente identifica se tem um cachorro ou tem uma pessoa aqui, usando subtração de imagens e usando cálculos simples. Tá? Se vocês perderam essa aula, deem uma olhada na videoaula gravada da nossa sessão síncrona e tentem executar esse notebook. Eu não vou voltar a ele aqui, tá? Para a gente não perder tempo, porque a explicação desse aqui é bastante longa. Tá? Então eu vou executá-lo todo aqui. Eu também abri o mesmo notebook no Google Colab, para depois a gente só dar uma passada rápida nele aqui, mas vai funcionar igual. Tá? Então, a ideia o que é? É a gente pegar fotos de frente de carro e a gente identificar o logotipo. Como eu falei para vocês na aula passada, esse aqui é um dataset que eu criei, tá? Com base em alguns datasets públicos que tinha por aí, dos quais eu desbastei imagens que estavam ruins demais, que eu achei que não tinham função didática, e ao mesmo tempo eu deixei tudo bonitinho. Então a gente vai ter tipicamente fotos como essas daqui. Tá? No nosso dataset a gente tem essas 8 classes: Volkswagen, Toyota, Skoda, Opel, Mercedes, Mazda, Lexus e Hyundai. Tá? Então, são logotipos que alguns são similares, outros são diferentes, e a ideia, o que é? Nós identificarmos
a marca do carro de forma automática. Você pode imaginar diferentes cenários onde isso aí é necessário ou interessante. Tá? Se você estiver fazendo uma pesquisa automática na internet e você estiver procurando por carro de determinadas marcas, tá? Eventualmente você encontra fotos em diferentes fontes, tá? Sejam redes sociais, sejam propagandas e outras coisas, e os metadados associados ou o texto associado não diz qual é a marca de carro que está sendo representada aí. Você pode usar um método desses para identificar. De outra maneira, para fazer a desambiguação automática em imagens de um pardal. Você tem uma foto de alguém com excesso de velocidade ou passando um sinal vermelho e a placa dele é reflexiva e uma parte ficou ilegível na foto, a placa está completamente suja de lama e você só conseguiu ler alguns números. Às vezes, para a desambiguação, além da cor do carro, é interessante você identificar também qual é a marca com isso, com dados no Detran. Eventualmente, você consegue fechar a sua busca e dizer, um carro vermelho com os dois últimos números 28 na placa, tá? Que é da marca Mercedes, só pode ser esse aqui, porque não tem outro Mercedes vermelho com 28 como os dois últimos números da placa, por exemplo. Tá? Então, são coisas que é possível de você fazer, e você, então, consegue fazer. Então, tem muitas coisas, e, por outro lado, serve para a gente entender como é que funciona a pipeline. Tá? Vocês vão ver que esse notebook aqui está com a pipeline simplificada, porque a ideia é mostrar como é que a gente pega os resultados finais da geração, da identificação, da extração de características, e a gente usa a aprendizagem de máquina para classificar essas características extraídas. Então, eu peguei um exemplo que é fácil de você chegar no ponto da extração de características, ou seja, é fácil de você chegar aqui, nessa terceira etapa. Por isso, eu não peguei um problema onde você tem que filtrar a imagem, tem que segmentar a imagem, coisa assim. Eu peguei um problema no qual você pode atacar a imagem diretamente com extratores de características. Quer dizer, no fundo, tá? Eu estou enganando vocês porque as duas primeiras etapas não aparecem aqui. Mas a gente fez tanto trabalho, tanto exercício com essas etapas iniciais, que eu penso que, se vocês encontrarem um problema pela frente que exija que você implemente todas as 4 etapas, vocês vão conseguir fazer as duas iniciais e levar isso para um processo de extração de características. Aqui não foi necessário. Tá? Essas imagens que estão selecionadas aqui, elas podem ser abordadas diretamente com um extrator de características. Então, só para a gente executar, eu executei ainda há pouco, então algumas coisas aqui provavelmente vão ficar iguais, tá? Então, ficou claro aqui, eu estou usando Linux com a GPU, tá? Eu estou usando um Ubuntu 20.04, rodando local, não nego o Google Colab, então esse teste sempre é importante fazer, tá? Se eu tiver no Colab, eu vou baixar aqui o Git do Computer Vision, tá? Se vocês estão me acompanhando no Colab, vocês têm que fazer essa etapa aqui, eu sugiro pegar esse aqui e não o do Códigos UFSC, porque esse aqui está mais atual. Tá? A mesma coisa, se você fez isso, leva um tempo. Tá? Você tem que mover a pasta de dados para cima, para que todos os caminhos que a gente está usando no notebook correspondam. Eu não fiz nada, tá? Então aqui ele só me listou um monte de coisa que é desnecessária aqui. Tá? Se você quer pegar os resultados e levar para o seu Google Drive, ou quer usar outro conjunto de dados que está no seu Google Drive, você tem que montar o Google Drive, a mesma coisa aqui. Observe o seguinte, isso aqui é uma coisa que só vai funcionar no Google Colab. Não tente montar o seu Google Drive no Anaconda usando este código, não funciona. Eu deveria ter colocado um teste aqui para fazer isso aqui executar só no Google Colab. Tá? Do jeito que está aqui, você pode executar em casa, mas vai dar problema, não vou nem tentar. Tá? Muito bem. Tem as nossas instalações padrão,
Então, eu fiz aqui uma alteraçãozinha nesse código, tá? E eu incluí essa linha aqui porque eu vi que os utilitários de imagem, tá, do Python não estão instalados por default no Anaconda. Deu um erro para mim antes quando eu fui usar um ImageUtil. Tá? No Google Colab não precisa, isso aqui vai funcionar sem problemas. Tá? Muito bem, tem as inicializações comuns, tá? Onde eu defino onde é que estão os meus dados e eu importo um conjunto de coisas que eu preciso, eu atualizo aqui a parte de plotagem de resultados para aparecer diretamente no notebook. Tá? Então a gente vai começar fazendo o quê? Nós vamos começar processando as imagens. Tá? E aí, como eu falei para vocês, esse aqui é um notebook que é pensado em mostrar para vocês como é que a gente pega o resultado da extração de características em um problema que é complicado demais para eu resolver as características usando uma sequência de if then else, como a gente fez aqui no caso, tá? No caso do larápio e do cachorro. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui já com o primeiro passo como um passo de extração de características. A gente não vai fazer nada antes porque não tem necessidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com o histograma de gradientes orientados, o HOG. Tá? Nós vamos pegar aquelas imagens ali em cima, tá? Todo o nosso banco de imagens, e a gente vai gerar um conjunto de vetores de gradientes orientados para a imagem inteira, Tá? Eu já vou mostrar para vocês com que cara que fica. Tá? Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer no HOG, tá? Vocês lembram lá do exemplo, tá? É definir um tamanho de célula. Essas imagens aqui são imagens de tamanho médio. Tá? Outra coisa que eu fiz também em relação aos datasets que tem por aí, o dataset que tem aqui, as imagens estão todas do mesmo tamanho, de maneira que a gente não tenha muita divergência entre os vetores de características. Tá? E eu coloquei aqui uma lista de tamanho de célula. Tá? O tamanho de célula médio aqui de 12 por 12 pixels é o que a gente vai usar de início. Tá? Se vocês usarem tamanho de célula muito pequeno, vai demorar muito para fazer o cálculo. Se vocês usarem tamanho de célula muito grande, o cálculo vai ser grosseiro. Tá? Bom, eu escrevi um códigozinho aqui para você. Então, vamos executar isso aqui. Tá? E aqui eu escrevi um códigozinho para você fazer a parte do cálculo de HOG. Tá? Então, eu estou usando o HOG do skImage. Tá? E a gente passa como parâmetro aqui o tamanho da célula, o valor de default é 12. Tá? Então, vamos gravar esse método. E aqui a gente vai fazer simplesmente o cálculo, tá, para alguns exemplos de HOG. Eu já executei ali embaixo, mas eu vou executar de novo aqui para vocês. Tá? É relativamente rápido, uma das vantagens desse método. Isso aqui é rápido de executar. Tá? Eu estou usando o OpenCV para ler a imagem, usando o OpenCV aqui, inclusive, para novamente redimensionar a imagem para 200 por 200. Tá? Então, a gente trabalha com células de 12 por 12 dentro de uma imagem de 200 por 200. Tá? E vamos lá. Tá? E agora eu vou mostrar os resultados aqui. Leva um tempinho, porque agora ele está desenhando. E aqui vocês têm os histogramas de gradiente orientado. Tá? A classe que aparece em cima é a classe de dentro da qual cada uma dessas imagens foi pega. Então, isso aqui não são imagens classificadas, tá? Isso aqui são simplesmente imagens para as quais foi gerado, tá, um HOG. Eu estou pegando, eu tenho dois sub-datasets, um dataset binário, tá, e um dataset múltiplo, a gente já vai ver, tá? Porque eu quero, na verdade, a gente pode até ver agora, tá? Eu vou para Data, Logotipos. Tá? Então, eu tenho um binário múltiplo. No binário, no teste, eu tenho Toyota e Volkswagen. E no treinamento também. Tá? E no múltiplo, a gente tem todas as 8 classes. Tá?
com várias imagens aqui para cada uma dessas classes. Muito bem. Então, eu peguei o múltiplo só para a gente dar uma olhada. Vocês estão vendo aqui que, dependendo do tipo, dependendo do logotipo que aparece na imagem, as coisas já são bem... Aqui você vê que já é típico. Tá? E a grande vantagem do histograma de gradientes orientados é que cada gradiente desses aqui é representado, é um vetor, é representado por alguns valores, e a gente consegue gerar, então, um vetor de saída para essa imagem, que vai ser grande, tá? Mas que contém, em princípio, as linhas de células que tem aqui. Tá? Por isso, é uma coisa que me permite classificar essa imagem. É importante para eu fazer essa classificação que todo vetor tenha o mesmo tamanho, e por isso eu preciso normalizar o tamanho da imagem antes. Tá? Eu trabalhar com um histograma de gradiente orientado com um monte de imagem de tamanho diferente, sem eu normalizar o tamanho da imagem antes, vai me gerar um monte de vetores de tamanho diferente. Isso vai dificultar muito qualquer processo de classificação que eu tenha depois. Então é importante a gente fazer isso de antemão. Vocês estão vendo aqui também, por exemplo, aqui nós temos dois Hyundai um do lado do outro, tá? E não necessariamente as coisas são tão fáceis assim. Tá? Então, vamos dar uma olhada o que aqui a gente faz. Então, aqui eu criei uma funçãozinha que faz... Então, essa função aqui, executa o ROG e desenha o ROG na imagem. Ela não produz nada de útil, tá? A não ser... o efeito didático da gente ter isso aqui para vocês olharem o que saiu. Bom, vamos para uma função que de fato faz algo de útil. Tá? Esta função aqui, tá? Ela pega e vai carregar cada uma das imagens, extrair as características de ROG, tá? E vai me gerar um banco resultado com os vetores de saída e o rótulo associado. Tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui. A gente está gerando aqui uma lista de dados, onde eu vou colocar o meu vetor de características, e uma lista de rótulos, onde eu vou colocar o rótulo daquilo ali. Então, em posições correspondentes desse banco que eu criei aqui, tá? eu vou ter exatamente agora cada imagem com o seu vetor de características. Então, quando essa função foi executada, a gente chegou no final da minha rotulação e descrição aqui. Agora, o próximo passo é a gente ir para a classificação. Muito bem. Então, eu vou agora treinar os modelos. Bom, aí vem a pergunta, que modelos que eu uso? Existem diferentes escolhas que a gente pode fazer. Tá? E aí... O sklearn, a biblioteca sklearn, nos vem com uma grande ajuda, porque ela tem uma quantidade enorme de métodos implementados, tá? Que você pode usar de forma facilitada. Tá? E aí o que eu resolvi fazer? Tá? Eu resolvi incluir mais um método, que é o Extreme Boost, que está aqui, tá? Extreme Gradient Boosting. A gente tem uma explicação aqui, tá? Se vocês quiserem a explicação, tá? Do Gradient Boost. É uma biblioteca bem específica que tem um grupo de pesquisa que desenvolve, tá? E é uma variante do AdaBoost, que é um algoritmo de classificação de conjuntos. Tá? Vale a pena vocês darem uma lida, eu gosto mais dele do que do AdaBoost original, por isso ele também está aqui. Tá? E o resto a gente está usando do sklearn direto. Tá? E tem toda uma explicação aqui. Então, o Random Forest é um método bem interessante, é um método de Ensemble Learning. Se vocês não souberem que é Ensemble Learning, está por aqui, uma explicação para vocês. Tá? A ideia do Ensemble Learning é que você não usa um algoritmo único para aprendizado, mas sim você usa um conjunto de algoritmos com enfoques similares ou idênticos, mas parâmetros diferentes. Você treina vários, tá? E depois você vê qual deles está te produzindo o melhor resultado, ou você usa um método de votação para gerar resultados em diferentes algoritmos e ver o que foi o resultado dessa sua votação. Tá? Então,
O método do Random Forest, tá, é um método interessante porque ele usa uma árvore de classificação, que é uma coisa estupidamente simples, tá? Mas pelo fato de ele usar uma floresta de árvores de classificação com diferentes características para cada árvore, tá, faz, na verdade, com que ele produza um resultado que ao mesmo tempo é bom e, por outro lado, vocês vão ver, seja muito rápido em relação a outros métodos. Então, é um método que eu sempre sugiro usar, vale a pena, e se vocês tiverem dúvida como é que usa, daqui a pouco vocês vão ver o código, tá? Então é uma coisa que é bem fácil e bem legal da gente ver. Então, e além disso, a gente está usando as coisas clássicas. Eu não faria aprendizado de máquina se eu não tivesse um classificador de vizinho mais próximo. Então, K vizinho mais próximo. Eu estou pegando diretamente esse aqui do Python, do sklearn, tá? Só para a gente comparar. Tá? KNN é um troço estupidamente simples e raramente, quando eu tenho um problema muito complexo, que não é um problema que tem uma organização geométrica no espaço fácil de identificar, tá? O KNN é muito ruim. Mas a gente precisa ter uma baseline, né? Eu vou pegar o pior método e eu digo, bom, eu tenho que ser melhor que o pior método. Se os outros métodos complicados que eu usei não ficaram melhores do que o pior método, é porque tem alguma coisa errada nos meus dados, muito provavelmente. Tá? Então, por isso, o KNN está aqui. Tá? E outra coisa que a gente usa são as Support Vector Machines. Tá? É uma coisa, o SVM é algo popular na área da engenharia. Eu não sei o que aconteceu. No final da década de 90, início da década de 2000, o pessoal de algumas áreas da engenharia se apaixonou por esse modelo e ele é muito usado. Eu tenho muitas bancas que eu tive de doutorado, de mestrado na engenharia, o pessoal acabou usando isso aqui no final. Tá? Eu considero um método que gasta muito processamento e que tem um resultado não tão bom. A gente vai ver aqui como é que sai. Mas existem várias variantes e, eventualmente, você vai encontrar uma legal. A gente está usando um SVM padrão multiclasse, tá? Que já não é mais tão padrão, porque o SVM padrão mesmo é um classificador sim-não. Tá? Mas ele está aí. E, por último, obviamente, a rede neural backpropagation. Tá? Então, vocês estão vendo que eu estou clicando aqui, clicando nas partes que estão destacadas e eu vou para explicações. A ideia do notebook é ajudar vocês. Então, isso aqui é uma rede neural clássica, modelo usando neurônio de perceptron e, segundo a proposta de Hummelhart e McClelland, tá, lá do início da década de 1980. Tá? Aqui, e como eu já mostrei para vocês aqui, mesmo hoje em dia, essas redes neurais ainda são muito úteis, que, por exemplo, a cabeça de saída de uma rede neural convolucional, por mais complicada que seja, ela acaba, muitas vezes, sendo uma rede neural dessas. Então, faz sentido a gente trabalhar com isso aqui também e a gente testar para ver que resultado a gente pode tirar. Inclusive, aqui tem um outro exemplozinho de treinamento e tal. Tá bem simples também para vocês, se vocês quiserem olhar. Tá? Muito bem. Então, o módulo de rede neural do Scikit está aqui. Tá? Se você quiser olhar como é que ele funciona. Tem algumas regras, eu vou explicar essas regras para vocês depois ali, porque a gente pode mexer, inclusive, em parâmetros. Muito bem. Então, isso aqui é uma explicaçãozinha só do que nós estamos usando. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso daí? Não. Gente, vocês podem falar, eu repito alguma explicação que não tenha ficado clara. Acho que está tranquilo, professor. Até agora tudo ok. Beleza, então vamos lá. Tá? Então eu vou importar tudo isso. Tá? No momento, lá no GitHub, está faltando essa linha de importar o tempo, time. Tá? Vocês podem incluir, se vocês forem usar o notebook, vocês vão ver que não está lá. Tá? Porque no exemplo que eu estou rodando para vocês aqui, eu resolvi registrar o tempo de treinamento de cada um desses métodos, que isso também é uma coisa importante. Né?
tá? Você entender qual é o esforço, tá? O custo computacional de cada um desses métodos em relação à qualidade do resultado para você poder, inclusive, escolher o que você vai usar. Às vezes você quer, porque quer o melhor resultado possível, e 0,1% melhor para mim faz diferença. Se eu estou na área médica, por exemplo, 0,1% melhor é melhor. Tá? É um paciente a menos que vai eventualmente morrer porque eu deixei de fazer um diagnóstico. Tá? Se eu estou numa área da engenharia, eventualmente algo que treina 10 vezes mais rápido e é 0,1% pior, vale muito mais a pena do que uma outra coisa. Né? Então, é interessante a gente ter esta informação, por isso agora de manhã, testando o notebook, eu incluí essa informação para vocês. Tá? Então eu vou aqui incluir a função de treinamento, e aqui eu botei duas coisas novas, eu botei essa linha aqui embaixo do laço que passa por todos os modelos diferentes. Então essa aqui é uma função, tá? Na qual eu estou criando um dicionário de modelos de aprendizado de máquina e colocando lá os resultados. Na verdade, eu estou inicializando, inclusive, os resultados com acurácia, sensitividade, especificidade, número de predições, etc. aqui, tá? A gente vai olhar esses valores depois, tá? E aí, na hora de eu executar o treinamento, isso aqui é uma função que treina todos os modelos um atrás do outro, tá? Eu estou registrando o tempo no início, estou imprimindo no final o tempo final, que é a diferença, na verdade, né? O tempo atual, o tempo no momento que ele terminou de treinar cada método, tá? Menos o tempo inicial. A gente já vai ver funcionando. Tá? Eu vou voltar para isso aqui daqui a pouco, tá? Mas a gente quer ver a minha curva, tá? A minha curva ROC, tá? A curva característica de operação de receptor, que na verdade é uma curva que vai me dizer em que momentos, como é que se comporta, tá, o classificador, tá, à medida que o meu limiar de discriminação varia. Então eu vou registrar esse método aqui, não vou entrar em detalhes nele, ele é simples, tá? Ele só tem um monte de bobagem que a gente está juntando aqui, tá? E no final é uma regra de como é que eu desenho, tá? Muito bem, então, nós vamos começar treinando isso aqui binário, tá? Usando o meu dataset binário aqui, tá? Toyota, Volkswagen. E vamos dar uma olhada, eu fiz aqui um conjunto de dados relativamente pequeno, tá? Eu vou treinar a minha máquina aqui, a minha máquina é um i7 de aproximadamente 8, 9 anos de idade, é uma máquina que já tem um tempo de operação nas costas, tá? Tem bastante memória mesmo assim. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui o que acontece. Tá? Então, estamos calculando o ROG com 12. Tá? Eu defini aqui os meus caminhos, eu estou usando 584 imagens, mais ou menos a metade em cada grupo desses aqui para treinar, tá? E 94 imagens para testar. Tá? E aqui ele está treinando. Vocês estão vendo que já a Random Forest levou 0,7 segundos. Tá? O Extreme Boost levou 15 segundos. 20 vezes o tempo. O Nearest Neighbor levou 0,1 segundo, como era de se esperar. Se o Random Forest leva isso, o Nearest Neighbor vai levar menos. Tá? O SVM levou a metade do tempo do Extreme Boost, aqui 8 segundos. Tá? E a rede neural, por incrível que pareça, treinou em 0,8 segundos. Porque é uma rede neural simples aqui. A gente pode mexer nela para ver ficar melhor. Tá? Então, nesse treino aqui tem vários parâmetros que a gente pode mexer. Tá? O tamanho da minha célula. Eu usei o padrão que eu tinha falado para vocês antes lá, 12. Daqui a pouquinho a gente pode mudar a célula e dar uma olhada para ver se alguma coisa ficou melhor. Tá? E o outro parâmetro que eu posso mudar é a arquitetura da minha rede neural. Tá? Vamos dar uma olhada lá em cima, onde eu crio a rede neural. Tá? A NN.
Tá? Hidden layer sizes, hidden layers, blá blá, onde é que eu inicializo hidden layers? Aqui, tá? Então, tá? Eu estou usando o quê? Uma camada escondida de 16 neurônios. Tá? Assim, uma coisa extremamente simples na minha rede neural. 2 neurônios de saída, obviamente, porque eu tenho 2 classes de saída. Tá? Então, isso aqui é muito bobinho, muito simples, a gente pode mexer nisso aqui. Primeiro, não vamos mexer, porque eu estou querendo ver o que foi que eu produzi de resultado aqui. Né? Porque, em termos de treinamento, vocês estão vendo aqui, a minha performance foi muito boa. Essa rede neural treinou em 0,8 segundos. Tá? Então, é um negócio bem legal. Tá? Foi rápido. Tá? Só dos modelos de aprendizado de máquina, entre aspas, sério, né? Tá? Eu vou excluir o KNN da lista sério, tá? Só o Random Forest é que conseguiu ser mais rápido. Tá? O que mais demorou tempo foi o Extreme Boost, porque ele é um método realmente bem complicado, fica treinando e retreinando os conjuntos. Tá? Ele está olhando ali. Muito bem. Tá? Então, vamos dar uma olhada nos resultados. Tá? E aqui a gente tem agora os resultados para o treinamento que eu acabei de fazer. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Em termos de acurácia, o Random Forest chegou em 84%. Ainda há pouco eu fiz um treinamento que chegou em 92%. Tudo depende, a gente está pegando em sequência aleatória. Tá? O Extreme Boost 80%. Para um troço que levou 20 vezes mais tempo para treinar, tá? Não foi tão bom. O KNN é sempre o pior. Tá? Isso a gente espera que seja mesmo. Eu posso mudar o K. Tá? Eu não me lembro com qual K a gente treinou aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu definir o K do KNN ou eu peguei algo padrão. K Nearest Neighbor Classifier. Não definir parâmetros. Tá? A gente depois pode até dar uma olhada na função para ver. Tá? O que é o K, mas tipicamente quando a gente começa um KNN, a gente chuta um K de 3. Deve ter sido isso que ele usou, não tenho certeza. Tá? Depende realmente, tá? Da implementação. Mas você vê que o KNN aqui produziu um resultado em termos de acurácia ruim. Tá? O SVM, para ser um troço que demorou tanto tempo a treinar, produziu um resultado sofrível, e a rede neural, tá? Que é uma rede neural simplinha, ela produz, e treinou bem rápido, ela produziu um resultado de 78% de acurácia. Então, tá? Esse aqui é um resultado que eu considero um resultado bem interessante, tá? E eu penso que didático também. Tá? O método de ensemble usando árvore de decisão, uma floresta de árvores de decisão foi o método que teve a melhor performance. E ele treinou em 0,7 segundos. Tá? Enquanto que o próximo método da lista, o Extreme Boost, que é um algoritmo baseado em Ada Boost, é um algoritmo muito avançado de aprendizado de máquina, levou 20 vezes mais tempo para treinar, teve um resultado 4% pior. Tá? Não foi 0,1% pior, foi 4% pior. Tá? A gente vai ver que se eu treinar isso aqui de novo, tá? A gente vai obter resultados diferentes. Como eu falei para vocês, eu cheguei a 92% em algum momento antes, quando eu estava testando esse código. Tá? Então, dá para mexer aqui, dá para a gente mexer em parâmetros também. Tá? Então, em termos de sensibilidade, tá? O Random Forest tem 84%. Aqui sim o Extreme Boost está um pouco melhor, o KNN 84, o SVM 75 e a rede neural 84. Quase todo mundo aqui está na faixa do 84. A especificidade, tá? Ou seja, quantos erros que eu fiz aqui, tá? Falso positivo. Tá? O Random Forest de longe é o melhor. Tá? E o KNN de longe é o pior. E se a gente olhar aqui o meu score, tá? De área embaixo da minha curva, area under curve, é o que a gente vai ver ali embaixo já, tá? A minha curva ROC, tá? A gente vê que
em termos de área, ou seja, de quantidade de elementos classificados corretamente, independente agora da minha sensibilidade, eu chego basicamente no resultado idêntico entre Random Forest e Extreme Boost. O resto é pior. E o Canyon, como sempre, é o pior de todos. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada na minha curva. Tá? Então, para a gente entender o que é a curva característica, tá? É uma representação gráfica que ela vai ilustrar justamente o desempenho do método de aprendizagem de máquina, tá? À medida que o meu limiar de discriminação varia. Tá? Ou seja, à medida que eu aceito mais ou menos erro aqui, como é que eu consigo fazer. Então, obviamente, tá? O valor aleatório é esse aqui. Né? Se eu tenho um conjunto binário, tá? A minha classificação, sim, não, aleatória seria isso aqui. Então, eu tenho que ver o quanto que eu estou melhor. Quanto mais essa curva se aproximar dos meus eixos aqui, tanto melhor ela é. Tá? E da mesma forma, tá? A minha área sob a curva também vai ser a maior à medida que eu vou subindo aqui. Tá? Se eu seguir exatamente a linha aqui e depois seguir essa linha, tiver aqui um polígono de 3 pontos, tá? Eu vou ter uma área sob a curva de 100%. Aqui no meu caso é 90%, a gente tem para o Random Forest e para o Extreme Boost, que foi o que a gente obteve aqui. Na verdade, eu não desenhei isso aqui de novo. Né? Deixa eu desenhar de novo aqui. Então, para isso que eu fiz agora é um pouco pior. Tá? Aquele exemplo que tinha antes lá estava melhor, porque é o que eu tinha executado antes. Tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Né? Você vê que tem variações aqui, tá? Mas a gente chega lá. Então, a minha linha, o meu eixo Y aqui é a taxa de verdadeiros positivos e aqui é a minha taxa de falsos positivos. Tá? À medida que eu aumento a sensibilidade do meu método. Tá? Então, a gente vê aqui, tá? O pior de longe é o KNN. Tá? Então, isso aqui sempre é uma métrica muito boa para a gente dar uma olhada no método de aprendizagem de máquina, é você gerar a curva ROC e ver isso. Inclusive, entre mentes, quando você vai publicar um artigo com aprendizagem de máquina, tá? Várias revistas pedem que você coloque nos apêndices do artigo a curva ROC. Eu sugiro que, se vocês forem gerar código ou desenvolver código para fazer qualquer coisa que termina com o processo de aprendizado, vocês já incluam isso no código, vale a pena. Tá? Então, para a gente voltar lá, tá? Cadê aqui a nossa curva de características? Tá? Então, a ideia é o que a gente fazer esse mapeamento e, à medida que a gente vai, tá? Tornando o método mais ou menos sensível, a gente vê o quanto é que ele erra na direção do verdadeiro positivo, do falso positivo ou do falso negativo. E é isso que essa curva expressa. Muito bem. Então, o que nós vimos aqui foi para binário. Como é que eu vou trabalhar com isso? Tá? Assim, uma coisa importante, a matriz de confusão. Tá? Antes que a gente vá para outra coisa. O que é uma matriz de confusão? Se eu trabalho com um problema que é binário, um problema sim, não, eu vou ter uma matriz de confusão que é a matriz 2 por 2, na qual eu tenho, na diagonal principal, eu tenho, tá, os meus resultados classificados corretamente, onde tipicamente eu tenho o verdadeiro positivo como estando aqui em cima, e o verdadeiro negativo como estando aqui embaixo. Se eu tenho duas classes diferentes, como é o meu caso, eu vou associar as classificações corretas de uma classe aqui e as classificações corretas da outra classe aqui embaixo. Tá? A gente já vai ver isso. Tá? E aqui, se eu tenho uma classe só e eu digo sim, não, como é o caso lá do Parkinson, tá? Eu vou ter aqui o falso negativo, ou seja, algo que deveria estar aqui, deveria ser verdadeiro, mas foi classificado como falso. Tá? E aqui eu tenho um falso positivo, algo que deveria estar aqui embaixo e foi classificado como verdadeiro. Então, no caso aqui, como a gente está trabalhando com duas classes, Toyota ou Volkswagen, na verdade o que vai aparecer aqui é o que deveria estar aqui embaixo, o que vai aparecer aqui é o que deveria estar aqui. Tá?
Como regra geral, quando a gente tem uma matriz de confusão, a gente quer que a diagonal principal da matriz tenha o maior possível conjunto de valores e que na diagonal secundária, de preferência, seja 0 e 0. Muito bem, então vamos dar uma olhada nos resultados aqui. Eu fiz uma função aqui para gerar justamente as matrizes de confusão. Tá? Se vocês executarem, vai produzir o resultado abaixo aqui. Eu vou simplesmente passar por esses aqui agora que eu gerei ainda há pouco. Tá? Então, aqui eu tenho as classes, tá? Volkswagen e Toyota, tá? E aqui eu tenho o que? Tá? Volkswagen que foi classificado como Toyota, e aqui eu tenho Toyota que foi classificado como Volkswagen. Então, o primeiro método aqui, o Random Forest, a gente vê que tem um total de 15 elementos que foram classificados errado, tá? E a gente tem na diagonal principal o que foi classificado correto de cada um deles. Tá? No Extreme Boost, você vê o resultado. Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, para a gente... Não consigo. Tá? Então vamos assim mesmo. Tá? No Extreme Boost aqui, talvez eu rode isso aqui. Eu nem coloquei um tamanho aqui, tudo bem. Tá? Vamos assim mesmo. Tá? No Extreme Boost a gente tem um resultado que é melhor aqui e muito pior aqui. Tá? Isso aqui foi, na verdade, o que fez com que o Boost ficasse com um resultado geral um pouco pior. Tá? Eventualmente, se o seu objetivo é a Volkswagen, a Toyotas, talvez isso aqui fosse mais interessante, mas mesmo assim a gente tem aqui Toyotas classificados como Volkswagen também em grande quantidade. Né? O KNN a gente vê aqui, né? Ele praticamente teve, né, uma quantidade imensa aqui de Volkswagens classificados como Toyota, muito grande. Então, tá, isso aqui é muito, muito ruim, né, em relação, por exemplo, a isso que tá, a gente tem os 50, tá, ou só 8 foram classificados errado. Tá? Aqui, dos 50, 24 foram classificados errado. Tá? A SVM, então, é pouco pior que o Random Forest ou... E a rede neural, aqui teve um resultado razoável. Tá? Então, o que a gente pode fazer agora? Tá? A gente pode dar uma olhada se a gente melhora um pouco isso, pelo menos na parte de rede neural. Tá? Então eu vou aqui mexer nisso daqui. Tá? Na verdade, isso aqui são duas camadas escondidas, tá? Eu vou colocar 32 e 8. Tá? A camada não é a camada de saída. Tá? Eu vou treinar isso aqui tudo de novo e vamos dar uma olhada, inclusive, quanto tempo leva. Tá? Eu fiz um aumento constante. Tá? Random Forest foi mais rápido dessa vez, só uma questão de ordem, de imagens que ele escolheu, a ordem é aleatória. Né? Tá? O Extreme Boost é o que mais demora, vamos ver aqui, está processando. Tá? Levou 15 segundos, foi mais rápido, antes não tinha levado 15 também, né? Mudou 20 vezes. Né? O KNN levou 0,11, o SVM levou isso, e a rede neural dessa vez levou 1,3 segundos. Tá? Vamos dar uma olhada no que ela produziu aqui. Tá? Vocês observam, tá, que a rede neural, tá, deu uma melhoradinha, mas nada muito expressivo aqui. Tá? Eu aumentei a complexidade enormemente da rede neural, mas a gente não produziu nada muito melhor aqui. Tá? Então, vamos gerar a curva de novo aqui, para ver onde é que está a curva da rede neural. A curva da rede neural é a curva rosa aqui. Vamos ver o que acontece com essa curva rosa agora. Tá? Ela ficou um pouco melhor, ela ficou mais detalhada aqui, mas ainda assim está longe do meu modelo de ensemble, tá? Que ainda é a melhor coisa que a gente produziu aqui. Tá? Então, vamos só rodar de novo isso daqui para a gente ver aqui. Tá? Então, consegui melhorar um pouco aqui a qualidade da rede neural, mas ainda assim ela está relativamente ruim. Então, não é um modelo tão bom aqui. Né?
O que a gente pode agora fazer ainda, última variação, tá? É eu modificar o tamanho da minha célula. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, uma célula maior. Eu vou dobrar o tamanho da célula. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que ficou isso aqui. Tá? Se eu aumentei o tamanho da célula, aqui vocês veem então qual é o resultado de eu aumentar o tamanho da minha célula. Será que isso aqui descreve melhor ou pior? Tá? O meu vetor de características ficou menor. Tá? São menos células por imagem. Tá? Eu vou ter um vetor menor, então isso aqui com certeza vai treinar mais rápido. Tá? Então, vamos lá de novo. Para treinar os métodos. Não vou mexer aqui, vou deixar aquela rede neural daquele jeito alterado lá, tá? E vamos lá. Tamanho de célula 24. Tá? O tempo de treinamento do Random Forest baixou para 0,5 segundos, né? Tá? O Extreme Boost baixou para 6. KNN baixou para 0,1. Tá? SVM baixou para 1,4 e a rede neural baixou para meio segundo. Dá uma olhada aqui nos meus resultados. E se a gente olhar aqui, ficou pior. Basicamente, tudo ficou pior. Tá? Eu vou gerar uma curva ROC para a gente dar uma olhada aqui. Na verdade, a curva ROC está aqui, perdão. E vocês veem que a curva baixou aqui de qualidade. Então, não muito, porque a minha área baixou para 0,88, ela estava em 0,91, não? Mas mesmo assim, tá? A gente tem uma queda de qualidade aqui. A única coisa aqui que aparentemente não ficou pior foi o KNN e a rede neural aqui, mas o resto ficou de fato pior. Tá? E se eu olhar aqui agora, eu já tinha gerado antes, né? Se eu olhar isso aqui agora, por exemplo, aqui mesmo no Volkswagen ficou indeciso. Tá? Eu tenho tanto falso, tá, positivo para Toyota com dados de Volkswagen, quanto eu tenho verdadeiros positivos. Isso aqui é uma matriz de confusão de um troço que não funciona. Tá? Isso aqui é o KNN, não? Tá? É uma coisa que você não vai poder usar, mas mesmo aqui esses dados, 1/3 dos dados está errado aqui. Tá? Aqui também 1/3 dos dados está errado. Tá? Então, conclusão, para imagens desse tamanho, produzir uma descrição de ROG assim não funcionou. Então, vamos voltar para cá. Tá? Essa aqui não fez sucesso. Então, o que acontece se eu resolver mudar para 8? Tá? Vamos dar uma olhada como fica. Tá? Vai ficar assim detalhado. Tá? Com células de tamanho 8, eu tenho uma infinidade de células para cada imagem, mesmo essas imagens pequenas. Meu treinamento vai levar uma eternidade. Tá? Então vamos dar uma olhada no treinamento só para a gente ver aqui. Tá? Opa, cadê? Aqui está o código aqui. Preparem-se para esperar. Random Forest, 1 segundo. Extreme Boost. Provavelmente 20 a 30 segundos. KNN, sempre rápido. SVM também vai demorar bastante, porque a gente está com um vetor de características maior, né? Tá?
Cada característica agora representa uma célula de 8 por 8 pixels e não mais uma célula de 12 por 12 ou de 24 por 24. Demorou 3 segundos. Muito bem. Vamos dar uma olhada na nossa performance. E a gente olha aqui, não melhorou em relação ao que a gente tinha antes. Tá? Está melhor do que a célula de 24, mas não está melhor que a célula de 12. Então, eu não vou nem... Eu vou até rodar isso aqui só para vocês darem uma olhada que curva que gerou, tá? Mas, a princípio, aquela primeira curva que a gente tinha com as células de 12 por 12 é o que tinha o melhor resultado. Tá? Então, que conclusão que a gente chega aqui? Tá? Quando eu quero descrever características de uma imagem, eu vou ainda assim ter parâmetros. Tá? Eu só vou executar isso aqui só para a gente ter. Tá? Eu vou ainda assim ter parâmetros, né? Você vê que está um pouco melhor. Eu vou ainda ter parâmetros para o meu método de geração de vetores de características que são importantes. E quando você está desenvolvendo um método de processamento de imagem de visão computacional, é importante você brincar com esses parâmetros para ver o que acontece. Tá? Isso é muito importante. Então eu vou voltar lá para o meu 12, porque eu preciso dele mais na frente. Tá? Aqui, tá? Então ele estava selecionado por uma razão, porque eu já tinha testado isso aqui muitas vezes, tá? E a gente chegou à conclusão que para a imagem 200 por 200 a gente ter uma célula de tamanho 12 para esse tipo de problema, tá? É o ideal, tá? Então vamos voltar lá para as imagens que a gente tinha antes. Aparentemente isso aqui é o mais fácil de classificar, então, e vamos lá para frente agora para a multiclasse. Tá? Então a gente viu até agora a classificação binária. Então, esse é o momento agora em que nós vamos lá para a classificação multiclasse. Tá? Ah, sim. Professor, oi. uma dúvida. Sim. Nesse caso tem mais a ver, o desempenho delas tem mais a ver com o tamanho da célula do que o tamanho, por exemplo, da quantidade de dados do dataset? Tudo importa. Você tem um dataset que cubra legal todas as possíveis aparências do seu objeto, é importante. Então, tá? Até eu estou esquecendo aqui para mostrar aquilo ali embaixo, eu vou ter que treinar de novo. Enquanto ele treina, tá? Eu vou discutir. Então, assim, o tamanho do dataset é muito importante, tá? Porque ele tem variações. Né? Eu não estou fazendo aqui, por exemplo, data augmentation, que é uma coisa que você poderia fazer com esse dataset. Tá? É apresentar a imagem espelhada, a imagem de cabeça para baixo e assim por diante. Tá? Para a gente artificialmente aumentar o tamanho do dataset. Não fiz. Tá? Com certeza, se você usar data augmentation aqui, você vai melhorar a qualidade do seu resultado. Tá? Essa é a primeira coisa. E quanto maior o dataset, melhor fica o meu resultado. Sempre acontece isso. Tá? Então, Okay. Vamos dar uma olhada. Então, isso aqui eu gerei antes, até para a gente não perder muito tempo aqui. Tá? Isso aqui, e os parâmetros também são importantes. Então, você viu ali. Tá? Eu cheguei experimentalmente à conclusão que, para esse tipo de problema que a gente tem aqui, tá? Caso eu tenha imagens de tamanho 200 por 200, um bom tamanho para minha célula de ROG é 12. De repente, para um outro tipo de problema, eu preciso identificar um tipo de capim numa foto de erva daninha tirada por um robô que passou pelo meio de uma plantação. Talvez seja completamente diferente. A gente tem que experimentar. Tá? Não tem regra geral para isso. A ideia aqui foi justamente mostrar isso aqui para vocês. Então aqui, eu só vou executar isso aqui de novo, tá? Mas a gente vê aqui que o troço é relativamente robusto. Tá? Agora eu peguei aquele resultado que a gente gerou antes, lá com 12, tá? E botei aqui e vocês veem que às vezes, em coisas que parecem óbvias, como aqui, por exemplo, ele diz que esse símbolo de Volkswagen é Toyota.
ruim, tá? Mas de resto, nesses exemplos aleatórios, inclusive com o símbolo da Toyota de cabeça para baixo, tá? Ele achou tudo certinho, tá? Então isso aqui é muito bom, tá? Se a gente pensar, eu usei aqui qual método, eu devo ter usado o Random Forest, sim, tá? Que foi o método que teve o melhor desempenho aqui, tá? Então, finalizando a resposta para a tua pergunta, depende dos dados e depende do tipo de problema. Você tem que experimentar. Então, uma das razões por que a gente dá esse material aqui para vocês é que vocês já têm um meio caminho andado se vocês forem experimentar em alguma coisa. Tá? Muito bem. Então, agora a gente vai para as multimarcas. Tá? Eu vou de novo treinar tudo. Tá? Agora, usando todas as imagens. Tá? Observe, ele encontrou 2.286 imagens para treinamento. Tá? Então, nós vamos treinar em 2.286 imagens. Aqui vai demorar mais agora. Tá? Eu tenho 356 imagens de teste. E eu tenho essas 8 classes agora. Tá? O Random Forest, de novo, saiu na frente em termos de velocidade, apesar de eu ter aumentado de 2 para 8 classes. Tá? Eu quadrupliquei o número de imagens, ele está aí treinando em 3,7 segundos. Tá? É um método que eu acho fantástico. Tá? O Extreme Boost provavelmente vai levar perto de 1 minuto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vocês podem fazer perguntas aproveitando enquanto a gente está treinando o Extreme Boost aqui. Tá? Professor? Oi. Então, eu tinha justamente uma pergunta sobre essa história da relação proporcional entre as imagens que a gente vai usar para treinar e o dataset que a gente vai usar depois que tiver treinado, sabe? Se tem uma relação ótima, como é que é a relação percentual? A gente tem algumas regras. A gente tipicamente trabalha com 70-30 ou 80-20. Tá? Então, eu estou trabalhando aqui com alguma coisa mais ou menos no meio aí, tá? Para fazer esse exemplo de vocês, né? 2.286 imagens de treinamento e 356 imagens de teste. Tá? A ideia é que você dê exemplos suficientes para o sistema treinar e você use exemplos que o sistema não viu para testá-los. Não adianta você testar um sistema com exemplos que ele já viu, tá? Porque você não chega em lugar nenhum. Quando a gente está treinando, nós vamos ver isso mais lá na frente, tá? Quando a gente está treinando uma rede neural convolucional, tá? A gente costuma trabalhar com 3 conjuntos: o conjunto de treino, o conjunto de validação e o conjunto de teste. Tá? O conjunto de validação eu uso para testar a rede enquanto ela está treinando, tá? E o conjunto de testes eu uso no final do treinamento para fazer o último teste. Tá? Esses conjuntos são todos os 3 disjuntos. E se você for usar os 3, a regra é 70 treino, 20 validação, 10 teste. Para você não consumir demais do seu treino num conjunto de teste. Tá? Mas também é uma regra variável, você pode usar 80-20-0, tá? E não ter um conjunto de teste. Por que a gente separa conjunto de validação de conjunto de teste? Porque numa rede neural, tá? Na hora que eu vou calcular o erro de saída, tá? Eu uso essa informação do erro para gerar minha correção dentro da rede. Ou seja, aquilo que eu estou usando para testar a rede durante a fase de treinamento é uma informação que retorna para a rede. Então a gente diz que o ideal é testar a rede com algo que não tenha tido nenhuma influência durante o processo de treinamento. Tá? Por isso você faz essa divisão tripartite na hora que você cria o seu conjunto para uma rede neural convolucional. Aqui, no método de aprendizado de máquina bobo, a única informação de feedback que eu tenho é do próprio conjunto de treinamento. Então aqui eu só preciso de 2 conjuntos, não tem problema. Tá? Eu não preciso usar 3 conjuntos. Tá? Mas a regra de engenheiro, a rule of thumb, é que eu trabalho com 80-20, tipicamente. Tá? A não ser que o seu conjunto seja muito pequenininho. Aí, de repente, você trabalha com 90-10, tá? Para não tirar coisa demais do conjunto de treino. Mas se o conjunto for tão pequeno, a minha sugestão é dê uma olhada em métodos de aumentação de dados, tá?
Existiam, às vezes, métodos simples, que botam só a imagem de cabeça para baixo, um pouco o contraste da imagem, rotaciona um pouco a imagem, coisa assim. Tá? Você tem que ver quais métodos que são realistas para o seu problema, tá? Ou seja, que vão gerar imagens artificiais, mas que poderiam ter acontecido no mundo real, e quais métodos não são realistas. Aí existem bibliotecas para fazer data augmentation. Eu não usei nenhuma aqui, poderia ter usado. Tá? Até tu me deste um exemplo, uma ideia para deixar esse exemplo mais realista. Tá? Então, chegamos lá. Tá? Tempo de treinamento do Extreme Boost, 253 segundos. Tá? Então, 8 minutos. Pouco mais de 8 minutos ele levou para treinar. Tá? Bastante coisa. 8? É isso? Não. Não. Errado. Cálculo errado aqui. 253 segundos não são 8 minutos. Não. Quatro minutos. O cálculo estava errado. 4 minutos de treino para o Extreme Boost. 0,6 segundos para o KNN. A SVM vai levar alguns minutos também. Bom, enquanto vai treinando, vamos lá. Tá? Aqui a gente vai trabalhar também com uma matriz de confusão, mas nós vamos trabalhar com a matriz de confusão multiclasse. Tá? O que acontece na matriz de confusão multiclasse? Eu não tenho mais a questão só de ter duas classes ou ter uma classe sim, não, tá? E eu ter falsos positivos e falsos negativos na diagonal inversa. Aqui eu tenho um outro problema, que é o seguinte, eu tenho muitas classes que podem ser confundidas com outras. Então, na verdade, eu tenho o quê? Tá? Eu vou ter, tá, o que está predito definido nas minhas linhas e o que está esperado definido nas minhas colunas. Se o predito e o esperado é igual, cai na diagonal principal e é o que está correto. Tá? Então, a matriz de confusão, num problema multiclasse, me permite, tá, não só perceber o quão boa foi a minha classificação, ou seja, a matriz de confusão ideal é aquela que só tem números na diagonal principal e o resto é tudo zero. Não? Esse é o exemplo, tá, mas ela me permite também ver o seguinte, bom, se eu predisse algo como classe 2, e era esperado que se fosse classe 3, ele vai cair aqui. Tá? Se eu predisse algo como classe 3 e o esperado é que fosse classe 4, ele vai cair aqui. Tá? Se eu predisse algo como classe 5 e o esperado é que fosse, com classe 3, perdão, e o esperado é que fosse 1, ele vai cair. Tá? Então, essa matriz ela me ajuda também a saber para que lado que foram os erros, aonde, tá? Quais as classes que ele está trocando mais, e por o que ele está trocando mais. Então, é uma informação que ela é bastante interessante, bastante útil, tá? Principalmente quando é importante para mim saber, bom, o conjunto de dados referente a uma determinada classe ele está ruim porque o sistema de aprendizado de máquina está tendendo a trocar as imagens daquela classe por imagens daquela classe. Então, eu preciso dar uma olhada como é que eu melhoro isso para eu tentar reduzir essa parte do erro. Então, permite me fazer uma análise disso. Bom, terminou de treinar, tá? Treinou 6 segundos para a rede neural, treinou 208 segundos para o SVM. Tá? Como sempre, o Extreme Boost aqui demora mais. Tá? O KNN levou 6 vezes mais tempo, mas mesmo assim não é nada. Tá? E Random Forest com 3 segundos é fantástico aqui. Tá? Se a gente pensar que foram processadas aqui agora, tá? 2.200 imagens por treino, e ele usou depois um teste com 356 imagens no final, ficou bastante bom. Então vamos dar uma olhada na matriz de confusão. Aqui eu gerei elas ainda há pouco, mas eu vou gerar de novo aqui para a gente dar uma olhada. Tá? Então, tá aqui. Tá? Então, o que isso me diz? Por exemplo, eu predisse 4 como Volkswagen, mas deveria ser Hyundai. Eu predisse 2 como Volkswagen, que eram para ser Mercedes. E por aí vai. Tá? Então,
essa matriz de confusão, ela me ajuda nisso. E aqui a gente tem uma matriz de confusão que é fantástica, porque a gente tem um monte de zeros e a gente tem números pequenos aqui, está tudo na casa do 1 dígito. O pior é aqui, tá? Realmente, tá? É este aqui um dos piores, que eu predisse que a Toyota era para ser Skoda, tá? Mas assim, a gente tem muita pouca coisa errada aqui. A matriz de confusão que você espera de um método que está funcionando bem é essa daqui. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo que também é bom, tá? O Extreme Boost. Tá? Ele ficou melhor nessa área aqui. Tá? Os erros dele estão distribuídos de forma mais harmônica. Tá? Aqui a gente tem uma concentração de erro na coluna do Skoda. Tá? O Random Forest não gosta de Skoda. Tá? Aqui a gente vê que isso está mais harmônico. Tá? O KNN você vê que está ruim. Tá? Tem coisas aqui, por exemplo, tão muito ruins. Tá? O falso... Tá? Em princípio, os Toyotas classificados errado são mais do que os Toyotas classificados corretamente. Isso aqui é muito ruim. Tá? A mesma coisa aqui, Volkswagen classificado errado é mais do que Volkswagen classificado correto. Tá? Então, eu tinha 16 Volkswagens, tá? Que foram classificados como 1, 2, 3, 4 Mazda. Tá? Então, isso aqui é ruim. Ficou melhor, tá? E a rede neural tá boa. Mesmo Random Forest, de fato, é o melhor. Tá? Então é sempre a gente dar uma olhada aqui, predito por esperado, tá? Predito que saiu, esperado o que era para ter saído. Tá? E a diagonal é o que está correto. Tá? Então a gente vê que eu aumentei o meu problema e o resultado ficou bom. Tá? Não está tão ruim, não. Tá? Muito bem. Aqui código para salvar, para usar, tá? E se quiser rodar isso no Google Colab, ele roda, tá? Eu tinha colocado aqui, fiz um teste aqui antes, só para ter certeza que ia dar tudo certo, tá? A gente já gastou bastante tempo agora, eu não vou repetir isso aqui, tá? Mas você pode executar isso no Google Colab, vai funcionar legal, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem de exercício em casa é pegar esse aqui. Tá? Esse aqui é um programa que é só binário, tá? O código é um pouco diferente em alguns pontos aqui, a gente não tem a opção multiclasse, tá? E a ideia é classificar dois tipos de desenhos aqui e tentar identificar se o desenho foi feito por uma pessoa saudável ou uma pessoa com Alzheimer, tá? E a gente vai ver isso aqui no Parkinson, tá? A gente vai ver isso aqui no desenho. Tá? Então, pessoas que são saudáveis, elas fazem desenhos que eles têm uma regularidade e com isso os gradientes aqui são todos mais ou menos do mesmo tamanho e bem organizadinhos, tá? E uma pessoa com Parkinson faz um desenho desordenado e você vai ter uma variação grande de tamanho nos gradientes. E é isso que a gente tenta aprender aqui. Tá? Então, a gente repete aqui a mesma coisa que foi feito no outro, sem a opção multiclasse. Tá? Vale a pena vocês tentem fazer em casa. Esse aqui é mais simples que o outro. Tá? Se vocês conseguirem executar isso aqui tudo, tá? Minha sugestão é... Fiz errado aqui, a aba está aqui dentro. Tá? A minha sugestão é executem esse aqui em casa também, seja no Google Colab, ou seja no Anaconda, para ver como é que desenha. E não se assustem com... Vocês viram aqui, tá? Um tempo bastante longo de treinamento aqui para o Extreme Boost, por exemplo. Tá? Foi 4 minutos, então durar. Tá? Dependendo da máquina que você tem, vai rodar mais rápido. Tá? Mas pode ser também que demore mais. Se você tem um i5 no notebook, provavelmente vai demorar o dobro do tempo aqui. Tá? 10 segundos, 10 minutos eventualmente. Ele vai tomar um café, depois volta a ver o que aconteceu. Tá? E aqui é a ideia do que é interessante usar para resolver um problema. E
não é tão interessante porque gasta processamento ou tem um resultado ruim. Tá? Então, o KNN não é sempre uma coisa ruim. Tá? O KNN aqui foi ruim porque esse dado não é geométrico. Tá? No caso desse daqui, até eu nem me lembro qual era a performance do KNN. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a gente tem aqui. Tá? Essa aqui é um dado mais geométrico, né? Tá? Não sei se ele chegou a imprimir aqui os resultados para o KNN. Vamos até dar uma olhada. Eu não imprimi os resultados. Aqui, tá? Aqui, vamos lá. KNN. Tá? Aqui você vê que o KNN não está tão ruim não, hein? Tá? Inclusive, tá? Ele está melhor do que Extreme Boost, SVM e rede neural na parte da acurácia. Tá? Por quê? Aqui é um dado que tem uma característica básica, ele é geométrico. Tá? O KNN me faz isso, ele define células no espaço, tá? E associa amostras àquelas células no espaço. Esse aqui foi um caso onde o KNN funciona legal. Tá? Então, como é que ficou a curva ROC aqui? O KNN é o laranja, a curva ROC dele está boa, tá? Realmente só melhor, tá? Principalmente aqui em cima, tá? É o Random Forest. E aqui embaixo é o Extreme Boost, verde. Tá? Então, tá? Aqui a gente tem um problema onde KNN é legal. Tá? Muito bem. Gente, vocês têm perguntas sobre isso? Então, resumindo, o objetivo principal desse notebook é mostrar para vocês como é que vocês pegam uma saída na forma de características, tá? De algum extrator de características. Né? Você vai ter que pegar uma saída na forma de vetor. Tá? O ROG já dá isso de cara. Outros métodos, eventualmente, você tem que montar esse vetor e você alimenta algum método de aprendizado de máquina para fazer isso. Tá? Porque esse é um passo que a gente não trata em mais detalhes aqui na disciplina, mas é que é um passo que vai ser importante para você, se você for usar um método clássico para resolver algum problema. Eu espero que eu tenha podido ajudar vocês aqui agora a tentar empregar métodos clássicos para resolver. Muito bem. Então, se vocês não têm perguntas, vamos para a segunda parte da aula de hoje.